ensino, né? A gente parou aqui no que pode gerar esses conflitos. E a gente tem que falar também um pouco sobre finanças. Porque as finanças, gente, elas geram também conflito entre os casais, né? Geram esses conflitos. A crise financeira pode gerar o quê? Frustração, sentimento de fracasso, e isso pode ocasionar, inclusive, a transferência da responsabilidade de um para o outro, o que gera grande conflito no casamento. Então, ali, às vezes, um ganha mais que o outro. Aí, às vezes, a mulher ganha mais que o marido. Às vezes, ele se sente assim, um pouco, né, diminuído. Ah, porque ela ganha mais, não sei o que. Não, não é porque ela ganha mais que o homem que significa que ela tenha mais autoridade que o marido. Porque a palavra de Deus fala que o homem, ele é o cabeça, e a mulher é o quê? Vamos supor ali que ela é o pescoço, né? Então, ele é o cabeça, a gente é uma auxiliadora. Então, isso não tira a autoridade do marido. Se ele ganha menos, amém. Deus vai abençoar. Mas tem que ter concordância. Às vezes, a mulher gasta mais do que ganha, ou o homem gasta mais, vice-versa. Geralmente, a mulher tem tendência a gastar mais do que o homem, não é verdade? Então, às vezes, gente, isso gera conflitos. Eu até falei na outra live que muitas vezes eu comprava as coisas escondido do marido. Se você compra, vou falar algo aqui para você. Se você faz dívida escondido do marido, você está abrindo uma legalidade para os demônios agir na sua área financeira, porque você vai estar mentindo para o seu marido. Ele é o sacerdote da casa. E outra coisa que tem que ter concordância, tá? Você tem que chegar com o marido, amor, posso comprar isso aqui? Se ele falar não, você não compra. Porque senão você vai estar desobedecendo uma ordenança de Deus, porque é Bíblia. A mulher tem que se sujeitar ao marido. Quando eu falo de se sujeitar, não é ser escrava do marido, não. Tem que ter concordância. Se a gente quer viver uma prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida e financeira, a gente tem que ter concordância. Tem marido que não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha. Eu já passei por isso. Mas chegou um tempo que eu tive que quebrar isso, falar com meu esposo, olha amor, não tem essa, porque meu esposo ele tinha isso. O que é meu, o que é teu é teu. Não, eu falei pra ele, não. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Eu até bagunçava com ele. Eu sou dona até das tuas cuecas, falava, né? Brincadeira. Então, a gente tem isso. Então, se eu tenho, quando eu tenho algum dinheiro no meu Pix ou na minha conta, fala, amor, eu tenho tanto. Dá pra gente comprar isso aqui, eu quero comprar isso aqui. Eu vou comprar isso aqui, vai sobrar isso aqui. Dá pra gente investir em alguma coisa aqui, comprar alguma coisa. Quanto tu tem? Aí ele fala quanto ele tem. Mas antigamente ele não era assim, gente. Mas muitas vezes, por que são assim? Falei na outra aula. A gente repete o comportamento que a gente teve lá dos nossos pais. Muitas vezes são crenças limitantes da infância. Ai, porque eu cresci vendo a minha mãe gastar só com comida. Ai, porque eu cresci vendo minha mãe gastar só comprando coisa material, roupa, isso e aquilo. Ou então meu pai. Então você cresce com aquilo. Aí quando você cresce, você quer ser daquela forma muitas das vezes. Eu passei muito por escassez na minha infância. Então, eu passei muita fome, passei muita coisa. Eu vi minha mãe, né, ali pedir, às vezes, no vizinho, couro de galinha pra gente comer. Isso não é vergonhoso, não, gente, é testemunho. Então, às vezes, logo lá no começo, eu tinha isso. Todo dinheiro que eu pegava, eu queria comprar só comida, 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 comida. Eu queria ver minha geladeira cheia. Lógico que eu queria ver minha geladeira cheia hoje também, né? Quem não quer? Mas antes, todo dinheiro que eu pegava, eu só pensava nisso. Eu não pensava em comprar uma roupa, alguma coisa, era só isso, porque eu tinha medo da falta. Então, se você tem medo da falta, você está com pensamento de escassez, de miséria, de pobreza, e você também não está confiando na provisão de Deus. Então, isso foi quebrado em nome de Jesus. Mas eu cresci o quê? Nesse âmbito. Então, às vezes, aquilo que você faz aqui foi lá de trás. É um comportamento que vem dos seus pais. Uma maldição geracional. Algo no seu DNA. Então, aquilo que os pais repetem, eles viveram dos pais dele. Porque tem pai que não dá amor e carinho pro filho, vive gritando com o filho, vive gritando com mulher. Porque o pai dele era assim com a mãe dele. Ou os avós eram assim. Então, vem repetindo os padrões, que tem que ser quebradas as maldições. Aí, às vezes, o seu pai era grosseiro, não sabia lidar com dinheiro, aí você não sabe lidar com dinheiro, você é grosseiro, aí lá na frente seu filho vai ser grosseiro, vai saber lidar com dinheiro, porque vai repetindo a maldição, gente.
Então, você tem que ser sincero. Se você gastou tanto, você tem que falar. Não compre nada escondido, tem que ter concordância. Se você tem R$ 500 e você quer comprar ali vamos supor, uma chapinha de 200, aí você chega com seu esposo, amor, eu tenho R$ 500. Exemplo aqui, né? Amor, eu tenho R$ 500. Tenho uma chapinha ali que tá R$ 200. Eu posso comprar? Dá pra gente gastar esse dinheiro pra me comprar esse negócio pra mim? E esse aqui a gente pode guardar pra comprar alguma coisa? Aí se ele concordar mesmo. Mas tem marido, gente, que ele é assim, ó, um escorpião no bolso. Escorpião no bolso. Se meter a mão, o escorpião morde, né? Não quer meter a mão, o escorpião não picar. Então é assim. É engraçado. Mas é assim, gente. Mas tem marido que é assim. Meu esposo, ele era assim. Glória a Deus que Deus tem trabalhado na vida dele. Porque antigamente eu falava, amor, tem um tanto de dinheiro. Vamos supor, eu tenho R$ 100. Ele, ai, bora comprar isso aqui. Eu falei, não, mas eu quero comprar isso aqui. Ai, não, tu já vai gastar com besteira, bora comprar isso aqui. Eu falei, não, eu quero comprar isso aqui. Eu vou comprar isso aqui, aí se sobrar a gente compra isso aqui. Ele, ai, não sei o que, então eu vou comprar. E aí eu desobedecia, comprava. Às vezes eu comprava escondido. E quando pensava que não chegava a sua conta, a fatura, ele, tu só veio fazendo dívida. Então a gente tem que ter sabedoria. Só sabia da dívida quando chegava. Escondia dinheiro. Às vezes ele perguntava, tem algum... Não. Às vezes eu tinha dinheiro no meu Pix e falava que não tinha. Então isso é mentira, tem que ser sincero. Você tem que andar em concordância. Pode os dois andar juntos, se não estiver de acordo. O texto base aí do primeiro, Amós 3:3. Porque tu vai indo pra cá, né? Você vai indo pra cá. Aí teu esposo vai pra cá. Olha como é que vai ficar. Tu vem pra cá e teu esposo vem pra cá. E aí? Tu vai vir pra essa direção e ele vai vir pra essa. Como é que vai ficar a situação? Vai ficar como? Não vai ter uma concordância, uma ordem. Como que vai prosperar se tu vem pra cá e ele vem pra cá? Quando eu aprendi isso com o Senhor, tem mudado as coisas, né? Faça metas. Eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado muito, gente, sobre finanças, porque eu gostava de comprar muito. Eu já estou quitando algumas dívidas para a glória de Deus, estou tendo sabedoria. Mas antigamente, não era assim, não. Então a gente tem que andar alinhado. Se você deve, você tem que pagar. Agora eu quero te ensinar aqui o que que é dívida e o que que é conta. Eu aprendi isso na imersão diária financeira da pastora Elaine, né? A conta é aquilo que você paga no seu dia a dia. O que que é conta? A conta é água, a conta de água, é a conta de luz, é a conta de internet. E outra coisa, se você tem gato na sua casa, você tem que se alinhar, porque isso é roubo. Você está abrindo legalidade para agir nas suas finanças. Se você emprestou, se você deve o banco, você tem que pagar, tá? Outra coisa, gente, a dívida, ela é diferente da conta, porque a conta é isso que a gente usa. A água, uma conta de água, uma conta de energia, uma conta de internet, isso é conta. Isso não é dívida. Agora, a dívida é aquilo que você deve para o banco. Tá com o nome no Serasa? É dívida. Fez um empréstimo no banco? É dívida. Então, aquilo que você deve para o banco é dívida, tá? Empréstimo é dívida. Então, é isso, tá? Procure alinhar a sua vida, tá? Dê bom testemunho. E fale pro seu esposo. E outra coisa, tem marido também que esconde, gente. Meu marido era assim. Eu não sabia nem quanto que ele ganhava. Hoje, glória a Deus, que eu falo, amor, tem quanto? Ele, amor, tenho tanto. Falei, então dá pra gente merendar, né? Ele dá, a gente merenda alguma coisa. Ou então, não dá pra gente merendar não, porque amanhã tem que pagar isso aqui, comprar isso aqui. Eu falei, tá bom, então, depois de amanhã, outro dia a gente compra. É assim. Agora, tem gente que ganha 500 conto, aí gasta 1.000. Para de gastar além daquilo que você ganha. Você recebe 1.000 e gasta 2. O segredo da prosperidade que eu aprendi isso na área financeira da Larissa é o quê? Metas e semente, tá? Você recebeu R$ 1.000, você deve 300. Separa dos 300, guarda 100, e isso aqui é uma meta que você não vai gastar esse dinheiro, vai pagar as contas com isso e vai fazendo isso. Então, é isso. Já tô até falando até outras coisas. E o que pode gerar esses conflitos? A expectativa e a realidade.
Grandes expectativas geram grandes frustrações. Às vezes você espera tanta coisa ali do seu esposo, da sua esposa, e se frustra, principalmente quando tá noivo, né? Na sua cabeça você, eu quero um loiro vamos um exemplar, né? Eu quero um loiro dos olhos azuis, amoroso, lindo, cheiroso, que mais? Carinhoso, isso e aquilo. Vai falando tanta coisa. Aí depois vai lá no Espera em Deus e pega o pior. Aí você queria que aquele que você pegou fosse do jeito que você pediu. E não é assim. Vice-versa. E agora, como resolver? Primeiro, resolva seus conflitos pessoais. Porque na maioria dos casos, os conflitos que surgem entre os cônjuges vêm de conflitos Cadê? Vêm de conflitos mal resolvidos internamente. Então, geralmente, vemos as coisas como somos e não como realmente são. Lembra como eu falei de comportamento? Às vezes você quer que o seu marido ou sua esposa haja como você. Não, porque eu faço desse jeito. Eu pego aqui R$ 10, eu multiplico esses R$ 10 aqui em 50. Mas a minha esposa não, ou meu esposo não, ele gasta tudo. Então, você quer que a pessoa seja como você, e não é assim que funciona. Cada um é de um jeito, gente. Tá? Cada um é um jeito. Não tem como você mudar o seu marido e o seu marido não tem como mudar você. Isso é o Espírito Santo que faz na nossa vida. O que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem que conversar, falar ali o que você gosta, o que você não gosta. Amor, eu não gosto quando você faz isso aqui. O que tu não gosta que eu faça? Aí já pergunta. Eu já fiz essa pergunta do meu esposo. Então, eu não testemunho daquilo que eu vi. Mas antes não era assim, tá? Outra coisa, desenvolva o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é: mas o fruto do Espírito é amor, aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito são esses. Temos que ter o fruto do Espírito, principalmente a mansidão, o amor, né? Todos, né? Mas principalmente ali a mansidão, né? O domínio próprio, né? Tudo isso. Outro tópico. Deixe o orgulho de lado. Às vezes vamos precisar reconhecer o quê? O orgulho significa o conceito exagerado que alguém faz de si próprio. Vaidade, soberba, altivez. Diz o ditado que dois bicudos não se beijam, e é verdade. E é puro orgulho. Quantos casais vivem sem resolver seus conflitos e vivem separados pelo muro do orgulho? Porque ninguém quer ceder, ninguém quer dar o primeiro passo. Preferem ter razão do que ser feliz. Né? Vamos ler 1 Coríntios 6, 7. Isso aqui entra naquela parte que eu falei para vocês, gente. Né? De um ali ter que ceder. Fez algo, teu esposo ele não é de ir lá, de pedir perdão, de pedir desculpa, de se arrepender. Meu esposo ele é assim, ele é muito orgulhoso. Ele está trabalhando ainda na vida dele. Às vezes ele faz as coisas, ele não se arrepende, ele não pede perdão, nada. Às vezes ele fala uma palavra. Então eu já sei. Então eu falo, amor, eu te perdoo. Por mais que não pediu perdão, mas eu te perdoo por essa palavra. Porque eu sei que não foi tu, foi o diabo que te usou para me atribular, para me entristecer. Então eu já repreendo e eu te perdoo. Então, se você vê que o seu esposo ele não vai ceder, vai lá você. Ai, mas não foi eu que fiz a raiva, não foi eu que fiz as coisas, foi ele que me magoou. Então, vai lá você assim mesmo. Amor, me perdoe, não sei por que você tá assim, estressado, não sei por que você me tratou desse jeito, mas eu te perdoo, tá tudo bem. Faça as pazes, tá? 1 Coríntios 6, versículo 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Então ali tinha ali algo, né, que precisava ser resolvido, né? Corinto ali precisava algo ser resolvido. Só o fato de ter questão ali precisava de alguma coisa para ser resolvido, tá? Então resolva as pendências. Outro tópico, tenha uma escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica que traz eficiência para o diálogo baseado na compreensão e no cuidado ao ouvir o outro.
consiste não apenas em ouvir, mas compreender e interpretar com atenção as informações recebidas, sejam elas verbais ou não verbais, porque o que não foi dito ou silêncio também tem muito a dizer. Então, a escutativa não é falar, não é passiva, não é apenas escutar e ter que concordar, mas é compreender, se colocando no lugar do outro e absorvendo o que ela transmite até chegar ao seu momento de interagir com o assunto. Então, o que é isso aqui? É você parar para ouvir o seu cônjuge. É você resolver. Brigou ali, teve um momento ali, então chegue com seu esposo. Chegue com seu esposo. E aí você vai falar, amor, ou esposa, né? Quem vai assistir esse vídeo depois. Então você vai falar, amor, é o seguinte, vamos conversar aqui. Espere a poeira baixar. Não vai lá, seu esposo está irritado, gritando. Se ele está estressado ou você, se retire. Tem um testemunho aí do copo de água. Que a mulher, toda vez que ela brigava com o marido, ela bebia água e ficava com água na boca. Aí o marido falava, ela com água na boca. Ficava de água na boca. Por quê? Pra ela não falar. Porque se ela fosse falar, é só tal bem. Nós mulher é assim, né? Muitas das vezes. Eu, antigamente, eu era muito assim, gente. O marido, por que não sei o que, não sei o que. Mas é tu assim, 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 assim. Aí ele, não, por que não sei o que. Eu falei, não, mas por que tu assim, assim, assim. Aí ficava. Aí o diabo, eita, tá ótimo, tô gostando. Então tem que vigiar, né? Não tô dizendo que não vai ter, que a gente nunca vai ter uma briga. Sim, todo casal briga, gente. Mas tem que resolver. E ter uma escutativa é isso. Depois que acalmou, baixou a poeira, chega lá com seu esposo, com a sua esposa, amor, vamos conversar, o que está acontecendo? Você foi muito grosseiro, você falou assim, você fez isso, eu te fiz alguma coisa, você está chateado com alguma coisa, vamos conversar, me fala. Aí, vamos resolve. E escuta a pessoa falar. Porque às vezes o marido começa a falar, não, amor, pergunte, mas escute. Não, amor, eu tô irritada porque tu fez isso aqui, eu não gostei, e isso e aquilo, tá bom. Continua falando, deixa ele falar. Aí depois você fala, é verdade, eu fiz isso, assim, me perdoa, tô errado, ou tô certo, mas eu preciso mudar assim. Eu sei que eu falei estava certo, mas eu preciso agir dessa forma, porque eu fui impulsivo nisso. Então vai resolvendo, gente. Mas saiba ouvir, porque a mulher só quer falar muitas das vezes. Ou então, às vezes, é o homem que só quer falar e não quer ouvir, entendeu? Outra coisa, tópico 5. Aprenda a perdoar. Porque tem conflitos que só serão resolvidos quando entra o perdão. Então, às vezes, o marido tá ali e fala uma coisa que magoa a mulher fica ali um monte de dia bicuda, emburrada. Não querem ter relação com o marido porque ele falou aquilo, chateou. Gente, resolva as pendências no mesmo dia. Resolva no mesmo dia. Às vezes está certo que às vezes o marido fala uma palavra que nos magoa a gente, nos entristece porque a gente é ser humano. Mas resolva, perdoe. Tem muita mulher que guarda mágoa, rancor, ressentimento do marido. Principalmente quando a mulher vai lá, faz algo. Tem um testemunho que eu vi do Casagrande, Marcelo Casagrande, ministrador de cura, um grande avivalista em cura. Eu vi um testemunho dele uma vez que ele orava com uma mulher, toda vez, toda conferência que ele estava, essa mulher ia. Toda vez ela ia, ela tinha um problema, não sei se era nas pernas, que eu não me lembro, mas ela tinha um problema, uma enfermidade. E toda vez ele orava por ela, orava por ela. Todo mundo ali era curado e ela não. E aí ela sempre ia embora. Aí ele ficava, mas Senhor, mas por que que tá acontecendo? E quando foi um dia, Deus falou para ele, olha, ela precisa liberar perdão pro marido. E ele, agora eu entendi. Porque tem certas enfermidades, gente, que vêm pro nosso corpo, que às vezes você precisa liberar o perdão. Tem muita enfermidade que vem através da falta de perdão, que o diabo achou ali para trazer. Aí essa mulher foi numa outra conferência, aí lá ele ministrou e ele falou: Você precisa perdoar alguém? Você guarda a mágoa do seu esposo? Aí ela falou que sim. Aí ele, mas o que aconteceu? Aí ela falou: porque eu queria trocar lá não sei se era um guarda-roupa, um negócio lá, e pediu pro marido dela, e ele ali com, sabe que às vezes o marido não quer ir, né? Não foi. E ela foi lá, e nisso parece que desabou em cima dela, ela
caiu em cima de um negócio lá, que feriu a perna, machucou, e ela ficou com problema na coluna, parece. E com isso ela não conseguiu perdoar o marido, pelo fato de ter acontecido esse acidente com ela. Então, quando Deus revelou, ele perguntou, e ela falou que era verdade, então ele perguntou, você precisa perdoar. E ela liberou ali naquele momento o perdão, e ela foi curada. Para você ver como isso é forte, né, gente? Isso é muito forte. Vamos ler Colossenses 13. 13 é 3, né? Colossenses. Eu estou em Tessalonicenses aqui. Glória a Jesus. Colossenses. Anote a referência, gente. Vocês que estão lá no grupo, eu mandei lá o PDF, tá? Eu vou ler logo o Hebreus, que eu tô aqui primeiro no Hebreus. Você que tá lá no grupo, esses PDF com essas coisas estão lá, tá? Precisa esse assunto. Mas quem tá aqui no YouTube ou nas outras redes sociais não tem acesso a esse PDF. Hebreus 12, vamos lá, Hebreus 12, 15. Fala assim. Hebreus 12, 15, né? Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, olha só, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Quando você não perdoa, você é como uma planta amarga. Porque você vai estar ali coisando veneno para todo quanto é lado. Todo quanto é lado. Vai se tornar uma pessoa amarga, amargurada, tá? É forte, gente, forte. Meu Deus. Tremendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, abra aí nas Colossenses 3,13. Gente, o Colossenses sumiu da minha Bíblia. Lá na igreja fala, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Aí eu aqui nesse momento apanhando para achar Colossenses. Aí eu vou falar escola dominical. Gente, não sabe assim quando tem aquela Bíblia que a gente acha as coisas mais rápido, né? Parece que a gente é acostumado com aquela Bíblia. Falou lá, a gente já abre tchum em cima. Agora, quando a gente muda de Bíblia, parece que a gente dá uma perdida, né? Já aconteceu com vocês ou é só comigo isso? Ou é só comigo? Gente. Eu tô no Tessalonicense. Eu só quero ficar no Tessalonicense. Eu acho que deixa eu falar com a gente no Tessalonicense, gente. Só pode. Eu tô aqui direto no Tessalonicense. Direto. 1 e 2. Aí em Timóteo. Gente, vocês procuram aí. Pra gente não tomar muito tempo, tá? Aí agora vamos aqui. A família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do seu casamento. Nenhuma aventura compensa a perda dos filhos. Lute pela sua família, chore pela sua família, ore pela sua família e nunca desista da sua família, tá? Então a família ela é um projeto de Deus, gente. Ela é um projeto de Deus. Então, ore pela sua família. Deus, ele abomina o divórcio, gente. Eu também tenho aqui. Esse aqui, gente, era o outro slide, ó. Esse aqui, ó. Era o outro slide, tá? Era o outro slide que eu trouxe. Também falta de confiança no casamento. Dívida, já falei, né? Tratamento grosseiro. Desentendimento entre os cônjuges. Esse aqui era o outro, tá? Conflitos no casamento. Foi da outra live, tá? É, 4 versículos que mostram que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência.
como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, tá? Não sejam infiéis. Muitas pessoas já ouviram a primeira parte desse versículo, mas poucos leem a passagem completa. Deus odeia o divórcio, mas também odeia a violência. A violência no casamento é infidelidade, a aliança feita diante de Deus e destrói o casamento. O divórcio fere muitas pessoas, você, seu cônjuge, seus filhos e Deus. Mas a violência doméstica também fere todas as pessoas. Então, às vezes a pessoa está ali, eu tô num casamento, mas se você está num casamento abusivo, gente, que teu marido te agride e te bate, você tem respaldo bíblico. Quantas mulheres a gente não vê aí vítima de feminicídio, de homens ali agressivos, né? Então, se você vive num relacionamento desse, você tem, Deus ele não se agrada do divórcio não, mas ele também não se agrada de ver você ali apanhando. Ele não gosta da violência. Ele quer o nosso melhor, a nossa felicidade. O casamento é para um fazer o outro feliz. Não é para só você ser feliz. É um fazer o outro feliz. Eu tenho que fazer meu esposo feliz e ele tem que me fazer feliz. E divórcio é fruto do pecado. Moisés permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Né? Não foi assim desde o princípio. Deus criou o casamento para ser para a vida toda, mas o pecado corrompe nossos relacionamentos. Essa é a verdadeira causa do divórcio. Todo divórcio é resultado de pecado que se infiltrou no casamento. Onde o pecado não é resolvido, ele causa destruição. Para evitarmos o divórcio, precisamos lidar com o pecado em nossa vida e na vida das pessoas que nos afetam, tá? Cadê o outro? Terceiro, Deus sempre perdoa quem se arrepende com sinceridade. Sou eu mesma, sou eu mesma aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Apesar de tudo, o divórcio tem perdão. Deus sempre perdoa quem se arrepende com sinceridade. Ele apaga os pecados e dá uma vida nova. Se você passou por um divórcio ou sofreu as consequências de um divórcio, né, na família, saiba que Deus quer lhe restaurar. Deus tem poder para curar de toda dor, todo sofrimento, toda culpa e toda tristeza causada pelo divórcio. Então, Deus ele perdoa. Casamento é coisa séria. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, versículo 6. O casamento foi criado por Deus para ser uma união especial entre homem e uma mulher. O bom casamento cria um ambiente de amor, respeito e segurança perfeito para formar uma família. Por isso é importante entrar no casamento com as prioridades certas. O casal que segue o padrão bíblico para o casamento logo no início evita muitos dos problemas que levam ao divórcio. Por isso a importância de esperar em Deus, né? Às vezes a gente se precipita, né? Deus falou que te dá uma pessoa, mas às vezes a pessoa não espera em Deus. Aí acaba ficando com qualquer pessoa. Então Deus olha assim, já que tu quer, então tu vai pagar preço. Às vezes Deus está ali preparando para você um homem de excelência, uma mulher de excelência, e você vai e pega qualquer um. Isaac esperou pela Rebeca, gente. Mas aí tem gente que tem muito Isaac que quer uma Rebeca, mas está aí com Dalila. E tem muita Rebeca que quer um Isaac e está aí com Gideão e os 300. Que isso, gente? Vamos vigiar na terra, vamos esperar em Deus, tá? Vamos vigiar, esperar em Deus. Tem uma irmã que estava doida para casar, ela conta um testemunho até engraçado. Que uma vez ela falou que estava tão ali no fogo, né? Carnal, né? De querer ali ó, ter uma relação. Ela tacou o óleo ungido lá, não sabe aonde, né? Queimou tudo, ela rapidinho parou. Então, gente, que isso? Vai matar carne, vai pro jejum, vai pro oração, vai pra academia, que você vai gastar essa energia. E esperem no Senhor, porque Deus ele tem algo de excelência para você. Às vezes você se precipita tanto e aí você acaba ficando com o pior. Aí você vai ter que pagar preço pelaquela pessoa. É mais fácil você ter um fardo leve do que um jugo desigual.
É mais fácil você esperar em Deus, que Ele vai te dar uma pessoa melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, do que você ficar com alguém ali que ainda não está liberto e, ó, tem que pagar preço. Então, gente, é forte, né? Então, esse aqui foi o ensino de hoje, né, sobre os conflitos no casamento. Eu vou estar orando agora por você, tá? Pela sua família, pela sua casa. Que Deus venha abençoar. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe. Se gostou mais de conteúdo como esse, já fica por aqui. Eu trago mais sobre libertação, né? Falo mais sobre libertação, mas a pedido aí, né? Das pessoas ali no grupo, né? Das irmãs, queriam sobre família, né? Sobre filhos. Então, eu trouxe aqui, né? Em breve eu vou trazendo sobre outros temas também, tá? Avivamento, os dons, sobre o Espírito Santo, outros temas. Amém? Mas o foco aqui é libertação, batalha espiritual, mas eu vou estar trazendo também outros temas aí. Amém? Em nome de Jesus, tá? Agora eu vou cortar para gravar novamente a parte da oração em nome de Jesus.